Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en una nueva sesión de pláticas en clave de FA. Y hoy tenemos el privilegio y el honor de recibir a Marta Moreira, que viajó ayer desde Sao Paulo, Brasil, para estar aquí con nosotros y bueno, para participar en Mextrópoli y en la Biao. Recuerden que a partir de mañana inicia Mextrópoli y la Biao, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que por segunda vez se hace en México. Esta es la 12ª edición, la que se hace este año, pero en el 2000 o 2002, no recuerdo, se hizo la segunda edición de la Biao, se hizo aquí en Ciudad de México. La Bienal más importante a nivel iberoamericano en temas de arquitectura y urbanismo. Marta, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, vamos a tener también el gusto de tener a Gaby Carrillo y a Gonzalo Mendoza, que nos van a completar esta idea de que después de la presentación de Marta tengamos un conversatorio en el que podamos platicar un poco más. Por lo pronto, lo importante es oír a Marta Moreira, así que te doy el micrófono. Bienvenida. Olá, é um grande prazer estar acá. A Cidade de México é maravilhosa e a universidade, o campus é incrível. É um enorme prazer estar acá com vocês. Queria agradecer muito Dino e Valéria, que não sei se está acá. Então, o que vou mostrar a vocês essa é uma foto de uma ventana de Copan, que é esse edifício muito icônico no centro de São Paulo. Eu vou falar em espanhol, esse meu espanhol que é um portunhol. Se por acaso não estejam me compreendendo, podem parar, podem perguntar, quedem-se à vontade, ok? Então, é uma foto da ventana do edifício Copan, porque São Paulo é uma cidade de 21 milhões de habitantes, muito semelhante à Ciudad de México nesse aspecto, muito densa, muito variada, com questões que acredito que são muito comuns, porque são comuns às grandes cidades, não? Próximo. O trabalho que vou mostrar é um trabalho próximo, que foi desenvolvido ao longo desses últimos 30 anos em nossa oficina, que se chama MMBB, e a minha experiência com arquitetura é sempre de uma produção coletiva, seja dentro da oficina, entre nós outros, Milton e Maria são meus sócios hoje, e temos outros tantos arquitetos trabalhando com nós outros, quanto com outras disciplinas, não? Como os engenheiros, os antropólogos, os geógrafos. Então, é uma produção muito coletiva. Esse primeiro trabalho, e me interessa também falar um pouco sobre as diferentes escalas de intervenção, que isso é uma característica muito linda de nossa profissão, que podemos trabalhar em diversas escalas e caminhos, não, diferentes. Essa é uma foto de Paraisópolis. Paraisópolis é uma comunidade muito antiga na cidade de São Paulo. Próxima. E como São Paulo, e acredito que seja uma questão também em Ciudad de México, temos uma desigualdade social assombrosa, que sabemos que temos que enfrentá-la e cambiá-la, não? Então, Paraisópolis se queda em uma região de uma área muito rica da cidade, mas há esse tipo de limite lado a lado. Próximo, por favor. E é uma comunidade que se instalou numa topografia muito acidentada. Próximo.
Então, aí se vê, quando tem esse círculo rojo, uma topografia muito acidentada de uma área, como é muito típico da região da cidade de São Paulo, com muitos nascentes, com muitos arroios e rios. É uma cidade muito com hidrografia muito intensa, num território muito acidentado. Então, Paraisópolis está ali, naquela topografia muito acidentada, próximo. E cruzando la favela, né, a comunidade, existe um arroio que cruza essa densa massa construída. E como se pode ver, as ruas, as calles, são na retícula muito regular, posta, colocada em uma topografia absolutamente acidentada. Então, gradativamente, essa região foi sendo apropriada e ocupada dessa maneira muito densa. Próximo. Então, aí se vê o arroio que cruza a ocupação. Próximo. E a situação é essa que vemos aí. Então, a casa é uma urgência tão grande que as pessoas constroem em qualquer espaço vazio. E a área do rio é uma oportunidade para a construção. Pero quando há as fortes chuvas, próximo, é um desastre, porque a chuva carrega as casas. Então, é uma situação próxima, muito delicada e que tem que ser cambiada. Próximo. Pero, como eu estava dizendo, a casa é uma urgência muito grande. Então, quando se vê, com essa foto aérea, se vê essa densa massa construída, os únicos pontos que são deixados vazios são as canchas de futebol. Próximo. Porque são reconhecidamente um valor para a comunidade. Permisso. São um valor para a comunidade, então se quedam vazias, porque todo mundo, toda a gente toma conta para que não seja ocupada. Próximo. Próximo. Então, como eu estava dizendo, não, a margem do arroio tem que ser desocupada e distanciada um tanto do arroio para que não haja, com as fortes chuvas, o desastre de carregar as casas. Pero, para que não seja uma questão de desocupação e imediatamente depois venha uma outra ocupação, o que imaginamos são algumas estratégias construídas, incluso com a população da comunidade, que é uma comunidade muito bem organizada, de que forma que se garante que no espaço se quede livre e vazio. Próximo. Então, primeiro, uma faixa não edificável foi concordada com os órgãos de preservação do rio. Pero muito antiga, porque é um espaço já construído. Então, estamos pensando acá numa condição de um rio, que é um rio num contexto urbano densamente construído. Cada casa que se remove é uma questão muito delicada. Então, se garantiu uma pequena faixa em torno do rio. Próximo. E aí foram as remoções. E esse é um projeto que, na verdade, ele se modifica ao mesmo tempo que se hace. Porque quando se tira uma casa, as casas estão todas construídas uma com as outras, não? Então, quando se remove uma casa, talvez se vá 3 ou 4 casas, porque é um terreno, que se cambia conforme a implantação do próprio projeto. E também achamos que no cruzamento desse principal eixo comercial, se pudesse remover um pouco mais,
para que se criaram na praça. Próximo. Então, essas são as manchas que se quedariam vazias. Próximo. Eu estou falando se quedariam porque esse projeto não foi implantado até hoje, mas segue sendo um grande problema. Então, me gusta muito de falar sobre ele, porque segue sendo uma urgência o enfrentamento desse tipo de questão. Não, ayer, quando cheguei ao aeroporto, eu vim por uma carretera viaduto, e acá se hace como se isso em São Paulo, as grandes avenidas sobre os rios. Então se tampona o rio, se esconde no rio e se instala a grande avenida. São Paulo é o mesmo, historicamente, a ocupação do sistema viário mais potente, mais pesado, se isso sobre o Vale dos Rios. É compreensível, por um lado, porque o Vale do Rio é a área mais plana, pero quando se pensa como se poderia ser, não? Então há toda uma questão para pensar como é que podemos lidar com uma situação que já está hecha, pero que pode sim se transformar e se cambiar, não? Então esse era os vazios, o arroio. Próximo. E aí a estratégia 1. A estratégia 1 é que, como eu estava dizendo, o rio, ao longo do rio, é o terreno mais plano dessa topografia. Então, ele é, sim, um território bom para caminhar e também para a bicicleta. Então, esse seria a primeira estratégia de um valor que se puder conquistar com esse projeto. Próximo. E depois, a ligação com transporte de alta capacidade da cidade. Próximo. Então, aí se vê o sistema de transporte de alta capacidade dessa área. Próximo. E a possibilidade da ligação. Próximo. Através do arroio, do passeio do arroio, a ligação muito fácil com o transporte de alta capacidade. Porque hoje, apesar da proximidade, a topografia é tão intensa que, é cerca, pero quando se sobe, se desce, se barra, não é tão cerca assim, não? Próximo. Eu estou na frente acá, por acaso? Não? Vou ficar mais para cá. Próximo. Não, próximo não, vou ver. Aí. E também a possibilidade de uma ligação com a ciclovia, com o sistema de ciclovias da cidade. Próximo, agora sim. Então, é possível imaginar, próximo, a proposta de uma outra ciclovia que se ligue com o sistema de ciclovias da cidade. Próximo. Estratégia 2. Criar um valor que seja simbólico. Próximo. Lá, no contato com a água, é algo que é muito atraente, não? São Paulo é uma cidade quente, Brasil um clima tropical. Então, o contato com a água é uma coisa que se deseja. Próximo. Esse é um sistema do rio no seu regime natural, com as áreas todas de várzea. Então funciona assim: quando há as fortes chuvas, há um pequeno aumento e assim vai. Próximo. Pero esse é um rio urbano que está todo construído em volta e todo impermeabilizado. Então há um grande pico quando tem as chuvas muito fortes. Próximo. Esse projeto era um projeto que existia para o tratamento do rio quando nós outros começamos a trabalhar nesse projeto. Então, o que se faz? Se constrói um canal tão profundo quanto se possa abarcar a chuva que acontece a cada 100 anos. E aí, o rio se queda muito distante da cidade e do canal próximo.
se transforma num bloqueio que corta a ciudad. Próximo. Que é essa situação. Não? Próximo. Então, isso era uma coisa que não desejávamos para o projeto e para o Antonico. Próximo. Próximo. Então, o que imaginamos junto com os engenheiros hidráulicos que tinham feito o outro projeto, e aí há uma coisa interessante de comentar de nossa profissão, porque, os engenheiros estavam pensando única e exclusivamente na questão técnica de como lidar com a hidráulica, o funcionamento hidráulico daquele rio na cidade construída. Mas não estavam pensando em como transformar aquilo numa situação urbana desejável e feliz. Então, o que hicimos junto com eles é dividir o fluxo da água em 2 canais. Um canal superficial da água, que é a água desejável, próximo. E um canal enterrado, onde se extravasa a água, que é a água que é perigosa e que tem que ser controlada. Próximo. Então, essa é uma imagem da ocupação da favela de Paraisópolis. Próximo. A área ao redor, que é uma área muito pouco densa, porque são grandes casas com jardins e tudo isso. Próximo. O arroio. Próximo. E o sistema. Próximo. Então, quando há uma vazão de base, que é uma vazão cotidiana e corriqueira, a água está no canal superior. Próximo. Com uma chuva de 10 anos. Próximo. Empeça a encher esse sistema. Próximo. E a água vai para o canal inferior. Próximo. E aí, com a chuva de 100 anos, se enche todo o sistema. Próximo. Próximo. E também, a outra coisa próxima, que se imaginamos é que a cancha, de novo, a cancha de futebol, além de ter além de ter a atração do plano para que se possa jogar futebol, tem também uma geometria muito clara. Não? É um retângulo de uma certa medida, ou perto de um retângulo. Aqui também, hoje, o arroio é um grande problema. Então, todas as construções viram as costas para o arroio. Próximo. Com a implantação dessa nova via, onde as pessoas caminham e andam de bicicleta, e onde há a oportunidade do contato com a água, próximo, se cria uma situação onde se passa a ser desejável, porque as pessoas andam por aí. Próximo. Então, o que se imaginou foi o desenho de um limite claro, onde há uma estrutura que é suporte para a infraestrutura de iluminação e distribuição elétrica, por exemplo. Próximo. E a oportunidade que as construções que hoje dão as costas para o Antonico possam criar uma nova frente para esse novo lugar. Próximo. Isso é uma seção transversal, tipo no local. Próximo. Próximo. E aí, conforme, como disse, é um trabalho que se modifica conforme a implantação. Então, dependendo dos espaços ou do tamanho das construções, dos espaços vazios, é possível uma certa construção e um certo programa. Então, as áreas de expansão das casas existentes, unidades comerciais, unidades de habitação ou até de habitação coletiva com uso misto ou institucional. Próximo. Esse é o lugar da praça. Próximo. Então, se aí se imaginava um lugar que é muito central e que cruza no eixo comercial. Próximo. Próximo. E o projeto implantado.
Não, implantado não, como imagem, né? Como projeto. Próximo. Depois, próximo. Cambiando completamente de escala, que, como eu estava dizendo aos outros, não? Esse câmbio de escala e câmbio de assunto, digamos assim, acho que faz parte de nossa profissão e é um encanto, não? Porque a reflexão, no fundo, envolve elementos muito semelhantes, não? No fundo, o que estamos fazendo é construído na cidade que seja mais feliz, não? Isso é uma construção existente, que tinha recém sido feita, e a pessoa, que é uma artista, queria reformá-la para ser seu ateliê próximo. E aí, conforme, e era assim, não? Adentro, é uma dessas construções genéricas que se faz para que seja uma tenda, uma farmácia ou algo assim. Então, você constrói todo o terreno e se faz esse vazio. E depois, conforme se começou a ser uma intervenção de reforma, se descobriu, por exemplo, que a cobertura estava um desastre total. Nada dessas tesouras que se veem, a estrutura do telhado estava muito mala. Próximo. Então, o que hicimos foi uma intervenção muito maior do que antes se pretendia, porque se tornou necessária. E, na verdade, o que havia de bom, digamos, no que havia reconstruído, era esse espaço vazio, esse contenedor vazio. Então, para a organização do programa, o que imaginamos foi a construção de uma peça única que pudera ser toda a organização do espaço. Próximo. Então, essa peça única é como um armário, mas também é como um segundo piso, o banho. Próximo. Que é o que se vê aí. É um artista que trabalha com muitos objetos, então tinha a necessidade de um espaço de bodega muito grande. Então, a bodega, né, o móvel, digamos assim, já resolvia toda a questão dentro desse espaço, que era um espaço amplo. A cobertura foi substituída por uma cobertura muito mais leviana, em acero. Próximo. E o segundo piso, que era uma oportunidade de se mirar o trabalho de arriba. Então, é uma peça em CLT, que é esse Cross Laminated Timber, que é uma madeira engenheirada, como se diz, não? Próximo. E que é autoportante, e ao mesmo tempo tinha essa questão de pizarrão, né? Que se pudera desenhar e ao mesmo tempo se encerrava a parte desse armário. Próximo. A parte de trás com os serviços. Próximo. 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 E é interessante porque quando se trabalha com uma construção tão precisa, né, como essa, aquela questão se hace fora e se monta em uma semana. Então se preparou todo o arcabouço e aí se veio e se montou em uma semana e estava hecho. E também a precisão, todas as instalações são aparentes, então próximo. Então todas foram desenhadas e a oportunidade na parte de arriba se poder mirar o trabalho abaixo. Próximo. Próximo. As instalações, e havia peças em acero que complementavam o conjunto de madeira. Próximo. Então, é assim, uma única peça. Próximo. Uma única peça organiza todo o programa e resolve espacialmente toda a questão. Próximo. A peça nunca encosta, nunca se adoça ao edifício existente, porque a construção não é tão precisa pela peça assim, então se deixa essa fresta. Próximo. Próximo.
Próxima. Próxima. A gente se animou com os desenhos. Sessões e mais sessões. Próxima. 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 Mais uma. Próxima. Lotanque, Lobanho. Essa sessão. Próxima. 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 La vista de fora também havia uma coisa interessante que a construção original era um desastre total, mas havia dois perfis em la fachada que nos permitiu usar, que já estavam allá, não? Colocados, e a ser la ventana corrida, e a ser la porta muito grande. Então, apesar de ser um desastre, serviu para isso. Próxima. La fachada frontal, próxima. 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 Pronto, esse é isso. Depois, SESC 24 de maio, próximo. É um projeto de Paulo Mendes da Rocha, que a MMDB colaborou com esse projeto e com tantos outros. Como eu estava dizendo, o trabalho é, por minha experiência, muito coletivo. Então, essa colaboração com Paulo durante 20 anos foi uma parte muito importante para nós outros, né, no trabalho da oficina. Bom, o SESC 24 de maio está no centro da cidade de São Paulo, no centro histórico, próximo. Que é esse que se vê edifício Copan à direita, Praça da República, e esse centro, que é um conjunto de edifícios construídos, modernos, né, que são muito significativos. É um centro muito... a escola da cidade, onde eu dou classes, e há 13 estudantes acá, estudando com vós outros. É muito cerca daí, né, estamos no centro da cidade. Próximo. SESC 24 de maio está muito cerca de Praça da República, que era a imagem que estávamos vendo antes, e muito cerca do Teatro Municipal de São Paulo, como a 100 metros de um e a 100 metros do outro. Próximo. E aí, La Piscina é um programa muito importante em SESC. Então, imaginar um SESC no centro de São Paulo, a primeira questão era poner a piscina em la cobertura ao sol. Essa imagem é uma imagem de uma carretera que cruza o centro histórico de São Paulo, que é um desastre total, pero nos finais de semana se encerra para os carros e se cria, as pessoas se apropriam desse lugar e se cria uma variedade enorme de atividades. Próximo. Então, de novo, né, a atração com a água, isso é muito recorrente, vai aparecer muitas vezes acá, a atração com a água, e que com muito pouco se hace uma praia. Não? Próximo. E as pessoas, a arquitetura é muito hecha por as pessoas, elas se apropriam dos espaços. Então, a piscina do SESC, no centro de São Paulo, teria que ser ao sol, né, como se deve ser. Próximo. É uma piscina popular, porque em São Paulo, não sei acá, mas em São Paulo se vende no mercado imobiliário, e vende coberturas, coberturas que se vende por um preço muito alto, um valor muito alto, porque tem uma piscina, que é um tanque minúsculo. Acá não, acá é uma piscina popular, é uma lotação de 400 pessoas, e a parte disso também há a possibilidade de se mirar a cidade de Arriba, que às vezes não é muito fácil a oportunidade de se subir em algo para se mirar a cidade de Arriba. Próximo. Essa é uma imagem que não é SESC 24 de maio, é SESC Pompeia, que talvez muitos de vocês conheçam, que é Zelina Bobardi, e é incrível, para dizer que SESC é uma instituição muito importante em São Paulo. Tem várias unidades,
hechas por arquitetos, com concursos públicos, como o Sesc Pompeia, não, totalmente incrível no projeto de Lina, e oferece um serviço que é muito importante, porque é como portas abertas. Sesc é uma instituição privada de los comerciários próximo, pero é de portas abertas e serve a toda a população. Esse era o edifício existente que havia no local, porque o Sesc 24 de Maio é a reforma desse edifício, que quando se pensa nesse edifício próximo, que tinha lá no piso térreo como loja, como tenda, e no primeiro piso também tenda, e depois como 10 pavimentos que eram bodegas ou administração. A adaptação não muito fácil para o programa como um Sesc, que tinha colunas a cada 4 metros de distância próximo. Pero se considerou a demolição, porque o edifício não tem nenhum interesse do ponto de vista histórico ou arquitetônico, pero é uma construção presente nesse lugar da cidade. La tenda Nesbra tinha uma importância histórica muito grande, pero o edifício em si não. Então se considerou demolir, pero acho que essa é uma questão importante para nós outros, porque a modificação ou a transformação do que já está construído é uma questão em las cidades, não? Então se decidiu por não demolir e se pensar na transformação. E ao mesmo tempo o edifício tinha um vazio central que permitia o próximo. Nós outros imaginar a construção de uma estrutura completamente independente do edifício existente para suportar a piscina arriba. O que está nessa imagem, tudo que está marcado em sépia, foi demolido, eram as circulações verticais dos edifícios existentes, que não se poderia mais servir a esse novo uso, e o vazio central. E tudo que está em branco foi o que se manteve. A estrutura em negro é a estrutura nova, a estrutura em gris é a estrutura existente. Próximo. Numa seção se vê aí a cúpula que existia ao centro, e se nota a construção dessa estrutura que é como um edifício dentro de outro, não? Então, ao mesmo tempo que se hace a estrutura principal das 4 colunas, em alguns pavimentos se serra todo o piso e outros se deixa livre com altura doble. Próximo. Esse era o último pavimento do edifício existente. O vazio central foi muito estratégico também para a obra, uma vez que o edifício existente ocupava quase todo o terreno. Próximo. A construção do tanque da piscina, arriba disso, com a estrutura completamente independente. Próximo. E depois, para complementar a estrutura do tanque de concreto da piscina, em las 3 faces, há uma estrutura em acero que hace a extensão do que é o solário da piscina. Próximo. Próximo. E a distribuição do programa agora vertical, não? Então é um programa muito festivo, não? Um programa de Sesc, e a distribuição se deu pensando na associação entre os programas. Então o teatro abaixo, que já existia um subsolo que era estacionamento, a galeria, que se chama, que é a praça de Sesc, que é o nível da cidade, administração, e assim por diante se vai organizando a associação de programas. Próximo. E para se imaginar a distribuição ou a circulação de um programa tão festivo como esse, além da circulação formal do edifício, circulação de escada de segurança e elevadores, se imaginou um sistema de rampas que percorre o edifício como um todo, porque é um sistema também festivo em si,
não é uma circulação aberta, como se fosse a continuação do passeio da cidade, como se fosse a continuação da calle, onde se vão achando os diversos programas. Próximo. Então, a rampa, próximo. A rampa em si é um programa. Próximo. Se hacen atividades esportivas, as pessoas se encontram. Próximo. E essa parte da cidade de São Paulo foi formada durante as décadas de 20 e 30 do século passado, e é coberta, são edifícios, é um conjunto de edifícios modernos, de uso misto. Então, os térreos são ocupados por galerias comerciais. Tudo que se vê nessa foto, além das calles, são as galerias, são as circulações peatonais. E o térreo do Sesc se hace da mesma forma, então se cruza livremente por essa praça do Sesc. Próximo. Próximo. O centro de São Paulo é um centro muito denso, muito vivo. Próximo. E muito diversificado, isso que é lindo, não? Porque é muito diverso. Então, esse é o plano do térreo, se vê o cruzamento em diagonal, da ligação entre as duas calles. Esse volume que se constrói ocupando a esquina é a central de atendimento, é o primeiro contato do Sesc com a população, a organização das circulações verticais, que é a rampa, o conjunto de elevadores e a escada de segurança principal. Próximo. Esse é um dos pavimentos que se quedou com doble altura. Próximo. E aí, uma coisa interessante de contar é que quando visitamos, pela primeira vez, estava Paulo Mendes e estava toda a direção de Sesc, nós outros, e Paulo notou que do lado do edifício existente havia um pequeno terreno, um pequeno edifício que estava à venda. Então ele disse para Sesc, para Danilo Miranda, na verdade, que é o diretor de Sesc, disse: "Vosotros deviam comprar esse edifício, porque enquanto o edifício principal é o navio, esse pequeno edifício vai servir como barco-tarefa, aquele que se aproxima do navio para a manutenção." E Sesc comprou. Então, esse vizinho que se vê, esse anexo, né, é sempre bonita a imagem do anexo, porque é o vizinho que você mesmo constrói, né? Esse vizinho que se vê é um edifício próximo, que tem todos os banhos, tem as bodegas e na cobertura tem as máquinas, é um barco-tarefa. Próximo. O pavimento abaixo do térreo, que é o teatro. Próximo, que tem uma ligação muito franca com a cidade, através de uma escadaria que tem 6 metros de largura. O foyer. Próximo. E o que isso foi uma escavação de 3 metros de altura para se ganhar uma certa altura no palco e também para o desenvolvimento da plateia. Para conviver com todas as fundações, está muito clarito, mas se vê, não? Todas as fundações do edifício existente. Próximo. E há uma característica que é interessante, que na mesma cota que é lá a entrada, essa mesma cota rodeia todo esse vazio do palco e de uma plateia. Próximo. Formando essa situação de camarote. Próximo. Então, quando há esse show, é um show de Martinalha, que é um artista muito dançante, as pessoas vão aí para dançar. Próximo. Na administração, eu estava passeando com Valéria, um pouco antes de la charla, e ela estava me mostrando de afora a ventana da direção da escola. E é curioso, porque quando estávamos fazendo o projeto, Paulo falou: "La administração, vamos a poner no primeiro piso, com a ventana para a calle, para que todos vejam quem é responsável por que tudo isso funcione."
é um raciocínio curioso, porque ele se repete, ¿ves? Então, é muito lindo isso, porque tem um raciocínio, não é por acaso, não? Há um raciocínio de poner em evidência as pessoas que trabalham para que aquilo possa existir, não? Então, a administração próxima. Há o vazio que se mira no térreo, o SESC faz um número enorme de atividades próximo. No restaurante que se queda no segundo piso, próximo. Próximo. Aí na história, bom, os edifícios nessa parte da cidade se quedam no limite dos terrenos, então estão muito cerca uns de outros. É uma relação muito linda, porque se vê a galeria em frente à SESC, muito cercano. Próximo. A convivência é um programa de SESC que é muito oportuno, porque enquanto o SESC faz uma série de atividades, a convivência é o local onde está livre de atividades programadas. Então, próximo. É onde as pessoas se quedam para descansar, para conversar ou para o que seja. Aí é uma situação que a convivência não tem ventanas, está numa certa cota em relação à cidade, próximo. Então, é como na praça, numa determinada cota, não? Com uma relação um pouco diferente da praça do térreo com a cidade. Havia questões no prédio existente, por exemplo, que se vê aí, é uma viga invertida, que havia enorme, cortando o pavimento ao meio, próximo. Então, usamos como lugar de apoio do mobiliário a biblioteca, próximo. Próximo. Cada pavimento tem um programa e, portanto, um layout muito diferente entre eles. As colunas, como eu disse, uma estratégia, né, são muito frequentes, então, uma estratégia é articular o mobiliário às colunas como uma forma de fazer virar algo, né, e não mais uma coluna no meio do caminho. Próximo. Próximo. As exposições, que é um pavimento totalmente livre, próximo, um espaço também com doble altura ao meio. Esse espaço é um espaço de 14 por 14 metros, portanto é significativo, porque é livre de outras intervenções, não é um espaço livre. As oficinas de arte, próximo. Próximo. Odontologia, com todo esse programa cultural, o SESC oferece odontologia. Então, são como 15 consultórios odontológicos postos aí, próximo. E as instalações, todas muito aparentes, sempre aparentes, pero durante a obra, nós outros fomos cada vez mais, incluso por la dificuldade de interlocução com o edifício existente, fomos despojando. Então, por exemplo, esses quadros de elétrica que se vê aí estavam atrás de uma porta, como um armário, não? Então, fomos cada vez mais tirando e despojando o edifício. Próximo. Durante a obra. Os esportes, que também tem doble altura, próximo. Os vestiários, que miram abaixo, próximo. Com essa situação de doble altura que se mira do andar arriba, próximo. Próximo. E essa situação também em um dos limites do edifício, às vezes o edifício se acerca ao vizinho e às vezes não. Então vai se criando essa questão em la escada de segurança, e se vê que algumas vezes o edifício chega ao limite e às vezes não. Então se cria, próximo, essa condição desses jardins, entre aspas, não? Mas como lugares de estar, próximo, distribuídos pelo edifício. É um vazio que próximo, que
transpassa o edifício como um todo. Próximo. E ao mesmo tempo essa convivência sempre com a cidade existente. Próximo. La dança, que é um programa que o SESC não chama de dança, por estar em esse local da cidade. Próximo. Está muito ligado à dança, então as 4 colunas são apoio para as barras e os espelhos. Próximo. 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 E aí é o último nível do edifício existente. Então você se vê claramente porque o que se queda são as colunas, a nova estrutura. Uma complementação do programa de la piscinas, logo acima. Próximo. Paulo gostava de fazer essa imagem que ele dizia que é como Copacabana, no Rio de Janeiro. Que tem a piscina e as pessoas vão à praia, pero atravessam a calle e vão tomar um jugo do outro lado. Então, é um programa complementar. Próximo. Próximo. E há um espelho d'água, porque a piscina é um dos programas do SESC que há um certo controle por uma questão de segurança e por uma questão de saúde. Então, esse espelho d'água é totalmente liberado para todos, não? E é uma grande folia. As pessoas se apropriaram desde o primeiro dia. Próximo. Próximo. E de novo, funciona como na praça, em outra cota a hora, não? Então, vocês têm esses diferentes lugares de convivência com a vista da cidade. Próximo. Aí se vê a estrutura do tanque da piscina, a estrutura em acero, e dessa altura estrutural, mais a lâmina d'água, se isso os vestiários. Próximo. Próximo. Do último tramo da rampa. Próximo. A piscina é a maior piscina possível nessa situação, tem 25 por 25 metros. Próximo. 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 E nós outros fomos também invitados a desenhar a mobília para a SESC. Essa foto eu tirei na construção e é muito... as pessoas vão procurando as formas de conforto das mais variadas maneiras. Não? Próximo. Essa é uma foto de uma exposição em uma Bienal de México. Se recordam? Porque eu estava tentando me recordar de que ano era. Porque era muito linda a exposição de México, porque trazia esse tipo de ferramentas, que são ferramentas fabricadas em la obra, com o material que existe disponível. Próximo. Então, esse desenho adquire estritamente o que é necessário para resolver uma questão. Então, isso é uma parte de mexer concreto. É muito lindo, não? La serra. Próximo. Bom, isso é a obra do SESC, é um fio de prumo. Próximo. E essa peça existia em muitos lugares da obra. Próximo. É um tripé, o tripé é muito bueno. Próximo. Para conviver com o piso tão irregular, não? 3 pontos definem um plano. Próximo. E existia essa peça arriba, que era um apoio para as instalações serem executadas. Bom, um dia o Paulo foi à obra e disse ao engenheiro: mira, tem duas, muito antes de ser chamado para ser o mobiliário, tem duas desses tripés, porque ele gostaria de fazer uma mesa aí em casa. Então, sim, claro, lo deram e ele hizo a mesa. Quando chamaram para ser o mobiliário, a mesa já estava hecha. Então, nos agradava a ideia também de lidar com mão de obra da obra. Próximo. Lo aço, porque lo acero, porque SESC tem uma frequência em média de 10.000 pessoas por dia. É muita gente. Então, há uma questão de manutenção que tem que ser muito fácil. Próximo.
lavar o mobiliário, por exemplo. La mesa, então, é uma mesa triangular, próximo, com o mesmo pé, né, o tripé, com outra pata para se fixar na mesa, próximo. Os protótipos próximos foram essenciais porque o acero tem uma elasticidade próxima, que é muito buena, pero a primeira mesa que hicimos parecia um tremblor, porque se hacía assim e balançava completamente, era um desastre. Então, as dimensões foram revistas, a geometria, próximo. A cadeira, próximo, que tinha que ser com braço e sem, próximo. As maquetas foram feitas na oficina e nos ajudam muito a estudar, próximo. As colores também, o acero tem, as tintas para acero, próximo. Se pode pintar das mais variadas colores, então a cor não era uma questão, se poderia escolher uma gama de colores. Isso é um sofá, como imaginar um sofá para um uso coletivo, que é uma peça tão doméstica, próximo. E é um sistema, né? É um pé onde se coloca 4 cilhas, próximo. E aí se permite, uma variada combinação de colores, próximo. E também de posições. Isso é uma situação reversa que chamamos em Brasil de conversadeira ou namoradeira, que é muito simpático. Próximo. E o que é lindo é que o móvel não tem mais frente e fundo, se pode quedar no meio do espaço, né, como na peça livre. Próximo. Se tira um assento e se coloca na mesa complementar, é um sistema. Próximo. La silla é o mesmo assento, próximo, com outro pé, próximo. E quando se muda a inclinação, o desenho do pé, se tem uma outra silla, próximo. E para encerrar, isso é o pavilhão brasileiro na Expo Dubai, próximo, que hicimos, foi um concurso e foi a última exposição mundial agora, que se encerrou agora em Dubai. E quando pensamos em fizemos com Benavigue, que é Martim, um arquiteto de Argentina, e com JPG, que é José Paulo Gouveia, também arquiteto lá de São Paulo. E quando começamos com Guilherme Wisnik também e Alexandre Benoit, que estavam fazendo lá a expografia, e quando pensamos em fazer o pavilhão de Brasil, pensamos na questão da água, e não da água do litoral brasileiro que tanto se habla, não como as praias e tudo isso, mas a água do interior, a água dos rios e da população que vive aí, né? A população ribeirinha, a população indígena. Próximo. E, de novo, essa tração com a água. Então, próximo. O que imaginamos fazer foi inundar totalmente o terreno brasileiro em Dubai. Então, é uma grande praça de água, e aí há uma estrutura têncil, leviana, de uma membrana, que hace como uma marquise para essa condição da praça de água. Próximo. Então, transformar o pavilhão em uma experiência. E isso, próximo, a membrana, não, que sombreia e junto com a água cria outra condição de temperatura e de conforto, próximo. Essa é uma vista do pavilhão. A própria feira usava esse recurso, não, a estrutura têncil não faz particularmente parte de nossa tradição arquitetônica, pero no caso, imaginar algo que
que teria desfeito depois de 6 meses, pensar no acero e na membrana foi uma questão importante, porque é uma montagem e uma desmontagem muito mais fácil e ágil. Próximo. Então, essa membrana, a entrada era caracterizada por essa pequena deformação dessa estrutura entreliça. Próximo. Tinha uma coisa interessante, que no pavilhão do Brasil não havia filas, porque era isso, as pessoas entravam muito livremente e se quedavam um pouco, então não havia grandes filas. A experiência com a água era o que nos interessava, para chamar a atenção por tudo isso que vemos em discussão agora, não? A Amazônia, a destruição das matas, a monocultura, o quanto essa população ribeirinha está sofrendo com essas políticas totalmente selvagens. Próxima. E havia um volume construído também dentro dessa grande praça próxima, que abrigava o programa mais funcional e necessário. Próximo. Próxima. A estrutura era organizada para se realizar essa cobertura, era organizado esse inflúvio central, que se ancora no chão. Próximo. E também então durante o dia se funcionava como esse grande lugar, né? Com essa água e essa experiência. Próximo. 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 Durante a noite, o que imaginamos é que o pavilhão inteiro pudesse ser suporte para as projeções. Então, não é uma exposição que se monta dentro de um lugar, o próprio lugar próximo se transforma nesse lugar de projeções. Próximo, a transparência da membrana fazia com que o pavilhão se modificasse também por afora. Próximo. Próximo. E a água transformava o espaço inteiro num lugar de reflexão, né, sendo uma quinta superfície. Próximo. 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 Graças. Pues estoy profundamente honrada por mi facultad, por haberme invitado a ser parte de esta mesa, con nuestro querido director, con Gaby, porque pues respeto profundamente el trabajo de Marta y además de ser una gran amiga, pues nada, estoy muy emocionada. Además he de decir que tengo un cariño muy profundo por Brasil, entonces más emoción me da. Y antes de pasar a algunas preguntas que me gustaría hacerle a Marta, me gustaría destacar algunos elementos que considero esenciales justo en estos procesos de formación, no de deformación, no sé si de deformación, pero de formación en esta escuela que es el espacio donde aprendemos o donde comienzan nuestros procesos de aprendizaje para hacer arquitectura. Quisiera exaltar en primera instancia de Marta pues la mirada, una mirada muy profunda que sin duda evoca y pone su fuerza más crítica en el cotidiano, en las cosas simples, en el sentido común, en las cosas incluso crudas y sencillas y simples, pero eso las hace profundamente poderosas. Destaco de lo que vimos ahora, pues su sentido crítico, su visión compleja en cuanto a las escalas de lo que significa nuestra práctica, desde ver
en el todo de una ciudad hasta la escala mínima de un mueble. Me apasiona su manera de percibir los límites, de jugar con el tiempo, de hacer arquitectura desmontando, despojando, deshaciendo y construyendo con la gente. Me parece asombroso ver cómo una energía profunda es lo festivo, lo lúdico, la experimentación, la convivencia. Y probablemente ahí quisiera comenzar haciendo esta pregunta. ¿Cuál en tu arquitectura? A mí siempre, cuando de repente dicen, ay, haces arquitectura mexicana, ¿no? Haces arquitectura, ¿qué? Tu arquitectura, no voy a decir que es brasileña, porque obviamente a mí me molestaría, no sé si me molestaría, pero siempre digo, por supuesto que no, soy una arquitecta mexicana haciendo arquitectura, ¿no? Pero, ¿cuál es esa fuerza de Brasil? O sea, ¿cómo se expresa? Digo, me queda a mí muy claro, pero ¿cuál es para ti quizá el potencial más grande dentro de la cultura, dentro de tu formación? Estoy hablando lento, suficiente, comprensible. Luego hablo muy rápido. Para llegar a este lugar, ¿cuál crees que ha sido la energía de tu país más poderosa para llegar a esta inteligencia? Bueno, Brasil nesse momento é um desastre total e completo, com uma perspectiva grande de se cambiar. Então, eu penso que, na verdade, uma característica de Brasil, que acho que não é exclusiva de Brasil, pero que é muito forte, é a mistura de gente, há uma mistura original, não, desde o início, os portugueses que chegaram, os indígenas que eram os povos originários, depois os africanos, toda a migração ao longo da história. Então, acho que essa mistura é uma potência muito grande que nós outros temos, não? E temos que cultivá-la cada vez mais, inclusive sendo uma correção histórica muito importante de equidade entre todos nós outros. Acho que isso é uma característica muito forte e preciosa. Depois, vivemos num país, e por causa disso, né, dessa mistura, que tem um lado muito festivo mesmo, que é caliente, que tem uma cultura dessa mistura de culturas, que resulta em algo que hoje, quando abro isso, penso que hoje somos violentos, que o Brasil também tem esse aspecto de uma violência imensa, não? Pero é uma construção, não? E que temos que ir sendo sempre. E não sei, falando diretamente da arquitetura, acho que esses espaços, por causa do clima, por causa desse pensamento de ter espaços disponíveis, não? Paulo Mendes falava em espaços capazes de abrigar a imprevisibilidade da vida, que é uma ideia linda, não? Que são espaços que você pode viver e ter as surpresas e as imprevisibilidades, que são grandes câmbios, que são grandes encontros, e a cidade, a graça é essa, não? Que estamos reunidos em grande cidade. Então, esses espaços que estão muito presentes na arquitetura brasileira, eu penso, não? Como, não sei, o Salão Caramelo do edifício da FAO, de Vila Nova Artigas, o Vão Livre do MASP, de Lina Bobardi, o Vão Livre também na Praça do MUB. Então, acho que a Marquis do Ibirapuera, que não é nada mais do que uma cobertura, e no entanto tem uma potência imensa,
de encontro e de atividades. Acho que isso que não é esse limite entre o que é dentro e fora, pero aí na continuidade. Acho que isso é uma característica que acho que não é exclusiva da arquitetura brasileira, mas é muito forte na arquitetura brasileira e nós outros continuamos, não? Eu penso que é pouco assim. Bueno, yo me sumo a la emoción de Gaby. Creo que en lo personal me gustó muchísimo escucharte y ver tu trabajo. Entender o tratar de entender cómo haces arquitectura a partir de 4 escalas distintas, que creo que es fantástica la manera en cómo trabajas desde un pequeño atelier con un detalle finísimo en una preexistencia, y después el primer proyecto que además me llamó muchísimo la atención que nos dijeras que nunca se realizó, pero que creo que aquí todavía no, pero que creo que tiene que ver con una cosa muy importante, que es lo poderoso de las ideas, ¿no? Que aún no se construye, pero que el poder de una idea en una escala urbana es lo suficientemente fuerte como para venir y presentarlo y que todos quedemos ahora, ¿no? Y luego otras 2 líneas que a mí me gustaría comentar, además de esto de escalar, y lo primero es entender, creo que es lo que yo caché, cómo ir configurando distintas escalas de arquitectura a partir del espacio, y en específico de un espacio abierto. Y no me refiero a un espacio público sin techo, sino en general a un espacio abierto, como es una plaza, que puede ser adentro de una membrana o puede ser en distintos niveles, como en el sesgo, ¿no? O sea, cómo esta configuración espacial de espacios, o esta configuración espacial abierta puede ir hilando distintos programas o distintas actividades, y cómo eso al final creo que es el corazón de la arquitectura que nos presentaste. Y no quiere decir que lo demás no sea importante, pero probablemente la plástica o los materiales sí están un paso después, ¿no? Pero creo que lo importante es entender la manera en cómo se comporta la gente y cómo queremos que se comporte la gente, o se apropie, mejor dicho, la gente de esas configuraciones espaciales. Quedé encantado con ese entendimiento, ¿no? O sea, cómo ir armando, diseñando espacios, más bien no muros ni techos, sino que está dentro de eso, ¿no? Los espacios y los elementos. Y otra que en lo particular me llama mucho la atención por mi práctica, pero también aquí, que creo que es la manera de comunicar. Voy a usar una palabra que creo que a Gaby a mí me gusta mucho y que me vino a la cabeza cuando dijiste, creo que en la atelier aquí tengo muchas secciones, pero que tiene que ver con una disección, ¿no? Una disección de los edificios y cómo ir presentando capa por capa cómo está configurado. Creo que también es fantástico, ¿no? Ir entendiendo, por ejemplo, en el CES, la planta, y luego cómo quedó el espacio, y luego la planta. O sea, cómo ir entendiendo poco a poco, y cómo a partir de ahí ir viendo cómo son las instalaciones, cómo es el mobiliario, cómo está en uso ahora, ¿no? O sea, cada imagen, que creo que de pronto a las arquitectas y los arquitectos nos gusta la foto vacía, sin gente, pero que al contrario, cuando verdaderamente hace sentido es cuando está ocupado, ¿no? Cuando está lleno, cuando se ven las sombras, cuando está la gente en el espejo de agua usándolo. Entonces, creo que esas son las cosas que yo me quedo después de escucharte. La pregunta que yo tengo, que no sé si va a romper un poco, si primero pasamos el micrófono, porque tiene que ver un poco con tu práctica proyectual, pero también con tu práctica en la docencia. Si quieres nos esperamos y que ¿no? ¿Yo? ¿Cómo corres o cómo caminas en paralelo esta práctica proyectual en una oficina de arquitectura con tu práctica de investigación y de docencia en Sao Paulo, que creo que nos interesa muchísimo escuchar? Bom, desde o início da prática, éramos 3 sócios no início, eu, Fernando e Nilton.
Los três, desde muito temprano, começamos a dar classes. E, de verdade, acho que é uma felicidade que tenhamos feito esse caminho, porque uma coisa alimenta a outra o tempo inteiro. É uma conversa. E é, não sei, a prática de vosotros, pero a minha se aprende muitíssimo pelos estudantes de uma forma muito feliz. Então, é uma conversa que tem duplo caminho, não? A prática e a ensinança e o que se leva da ensinança para a prática. Então, pela minha experiência, uma transforma a outra de forma muito forte. Eu recomendo. Yo quiero hacer otra pregunta antes de pasar, no sé cómo está el tiempo, pero quisiera hacer una que no puedo evitar hacer. Y se la hice a Cris Muñiz ahora, y tiene que ver con que soy arquitecta, y tiene que ver con que soy mujer, y tiene que ver con que idolatro a Lina Bo Bardi, y tiene que ver con que pues siempre es la duda, ¿no? Nosotros aquí en México vemos a Lina, vemos su trabajo, y yo le decía a Cris, ustedes desde adentro, como mujeres, haciendo arquitectura, una generación después, o sea, que Lina antes era de una generación mayor. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo fue su presencia? ¿Cómo significó, no significó? ¿Estaba, no estaba? Quisiera saber, en tu caso. Bom, Bom, Lina sempre foi muito importante como referência desde estudante e tudo isso, não? E também como a presença de uma mulher nesse contexto, porque hoje, não sei, na escola da cidade, há mais mulheres do que homens, muito mais. A direção da escola é um grupo de 10 pessoas, que 5 são homens, 5 mulheres. A direção direta da escola é Cris e Mayra. Então, esse local, que é o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que regula a profissão, quem ganhou as últimas eleições foi uma chapa exclusivamente feminina. Eu não estou defendendo que seja exclusivamente feminino, nada. Eu estou dizendo que é uma tarefa muito grande, histórica das mulheres e dos homens, de todos nós, conquistar uma condição que seja igual entre todos os gêneros, na verdade, não? Então, que todos nós outros possamos nos sentir muito confortáveis e muito acolhidos, sejamos do gênero que for. E Lina representou, porque não era assim, não? Na época de Lina era uma figura, havia outras, não? Outras mulheres praticando, pero Lina tinha uma importância muito grande, não? Sendo obras de muita importância, como Mastro, depois Sesc Pompeia e muitas mais, não? Então, acho que é uma briga constante. Na época de Lina, muito mais. Mesmo os arquitetos, os amigos de geração, acho que sempre tinham um certo comentário um pouco, mas a Lina, por mais que se apreciassem e admirassem, como eu penso que apreciaram e admiraram, não? Pela força e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que nos cabe, não cabe a todos nós, porque estamos falando nesse contexto, quando se pensa num contexto da sociedade mais geral, a situação da mulher é extremamente delicada, não? E sabemos que, então, acho que é uma briga
que tem que ser cotidiana e quanto mais coletiva for, e isso inclui homens, mulheres de todos os gêneros, será más efectiva y más feliz. Yo creo que es así. Gracias. Hola, bueno, primero que nada, muchas felicidades, es un honor estar aquí escuchando tu plática. Gracias. Escuchando sobre tu trabajo y bueno, tengo una pregunta creo que un poco puntual, sobre todo en el edificio con la piscina arriba. Bueno, la primera es un comentario que me encanta cómo deshaces este edificio sin deshacerlo realmente, y eso creo que es lo más valioso, porque en ciudades tan grandes como Sao Paulo y como Ciudad de México tenemos tantos edificios pero vacíos, entonces creo que es algo muy valioso utilizarlo para cosas que realmente valen la pena. Y mi pregunta más concreta es, no escuché bien si este edificio lo propusieron para su proyecto o a quién pertenecía, o si ustedes lo buscaron o cómo fue. O edifício original da Mescla, de Sesc 24 de Maio, foi Sesc quem procurou, porque Sesc tem essa instituição que é maravilhosa no Brasil, tem isso, vão atrás de situações, se espalham por várias regiões da cidade. No centro de São Paulo tem uma Hora 2, né, com Sesc 24 de Maio, e Bom Retiro, que é um outro bairro, outra região um pouquinho mais lejos do centro histórico, mas tinha uma pequena unidade que era somente restaurante, originalmente. E depois, com o Sesc 24 de Maio, foram a buscar um lugar no centro da cidade, realmente no centro, não? Que é, na verdade, a grande graça do Sesc 24 de Maio é estar nesse endereço, o endereço onde está, que é incrível, porque é um centro da cidade e os centros são como referências, né? Não sei, a cada ser humano. Porque as pessoas, por exemplo, em situação de rua, no centro da cidade, onde se quedam, porque há uma infraestrutura de serviços, de pessoas que frequentam o centro. Então, há toda uma diversidade e uma intensidade muito grande no centro da cidade. E que embora São Paulo tenha crescido muito e há outros centros, que não é exclusivamente mais o centro histórico, o centro histórico segue sendo o centro histórico para a metrópole como um todo. Então, Sesc que foi atrás desse edifício que estava desocupado há alguns anos, porque lá ainda havia falido, e Sesc que chegou com esse edifício. Vale, muchas gracias. Lá, o Sesc Pompeia também é a mesma história, porque Sesc Pompeia é uma reforma também, só que de uma outra situação, porque é uma fábrica, era uma antiga fábrica de tonéis de acero, e também é isso, é uma reforma, não? Muchas gracias. Graças a ti. Nada más para poner en contexto, para quien no sabe con mucha claridad cómo operan los esquís, que es estas instancias que me menciona Marta. Es una instancia pública y privada, que es muy interesante porque está casi operada por, tal vez estoy diciendo algo, pero eso es lo que me explicaron, que es muy interesante porque está operada como por una especie de sindicatos. Y entonces al final eso permite que sean espacios públicos, tú puedes acceder a todos estos niveles sin tener una membresía, absolutamente gratuitos, disfrutar de ellos, cualquiera de ellos, y además siempre con esta infraestructura de este nivel y con esta lucidez de elegir estos lugares, pues como la fábrica en el
Medellina, en el CESC Sao Paulo, que está en medio de un viaducto que es muy duro, muy hostil y de repente se vuelve una rambla, o sea, siempre con proyectos que pienso que desde el origen de la selección del sitio hay una provocación muy fuerte, ¿no? Y bueno, desde la selección del concurso, de los proyectos que corren riesgos, todos me parece que de alguna manera ya se abrió el de que decías antes que hicieron el Don Pedro, no, no. Siempre pues vinculados a concursos, a arquitectos que corren riesgos, entonces bueno, ojalá tuviéramos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de poder participar en la plática y me gustó también la diferencia de escalas que nos mostraste de los diferentes proyectos que tienes, igual que trabajas tanto para particulares, pueblo y presentaciones en Dubái, ¿no? Representando al país. Y el mío, igual que la pasada, es una pregunta más directa que tiene que ver con Paraisópolis, que es, o sea, porque nos enseñaste el plano donde hacían como el mapeo de qué edificios se tenían que desalojar para que pudiera funcionar bien ese cuerpo hídrico que tenías. Entonces, o sea, justo estaba pensando en esa parte de o sea, cómo se desarrolla y se gestiona el desalojo y la reubicación de las personas, o sea, si es en el mismo barrio, si ustedes diseñan el edificio de reubicación, y también en cuanto al cuerpo acuático, si hay una limpieza de por medio dentro del plan para cómo integrar eso dentro del mismo barrio. Sim, na época que hicimos esse plano, a prefeitura estava e continua estando, pero era uma época onde havia uma pessoa, em particular Elizabeth França, em la prefeitura de São Paulo, que tinha uma vontade política muito forte de fazer com que as coisas fossem hechas. Então, havia uma equipe da prefeitura que se quedava dentro de Paraisópolis e há todo um plano de despoluição de los rios porque a grande questão ali era a seguinte: a nascente de Antonivo, que é esse arroio, é muito cerca da ocupação, pero está numa parte da cidade que ainda é muito pouco densa, como eu mostrei. Então, quando chega em la ocupação, a água está limpa, pero a contribuição mesmo de toda a ocupação é muito alta, de uma água que é não só do esgoto, se diz esgoto, não? Pero também da poluição superficial, não? Que está na calle. Então, há desde aquela época, porque esse projeto há como, não sei, 6 anos, mas talvez 8 anos, alguma coisa assim. Desde aquela época, há também por parte da prefeitura todo um tratamento de saneamento desse lugar, de criação de redes, né, para captação tanto dessa drenagem superficial como de toda a rede dos esgotos, que é uma coisa que tem que andar em paralelo. Pelo que é desastroso é que não se pueda fazer uma intervenção, como eu mostrei no projeto da intervenção prevista naquela época, era aquele canal enterrado, que não se pode fazer uma intervenção que leve em conta um aspecto que é o aspecto do desenho urbano, do desfrute. Há também uma equipe na época, o IAI foi também, de sociólogos e de psicólogos que têm contato com a população, que é absolutamente articulada e bem organizada. Isso é uma coisa muito impressionante. Durante a pandemia, por exemplo, só para contar, eles se reuniram, a população,
e alquilaram algumas casas dessas big casas que ficam ao redor para poner a população de mais idade da comunidade por causa da pandemia, porque as casas são muito chicas, com uma densidade de ocupação muito grande, então para poder tirar as pessoas com mais idade. Então, há esse nível de articulação da população que é muito incrível. É um projeto muito complexo, porque, por exemplo, se começou a ser a desocupação e depois de alguns anos nós outros fomos a volver a visitar, porque se estavam falando em retomar a intervenção e os lugares que tinham sido desocupados já estavam novamente ocupados. Então, não sei, não é fácil esse tipo de intervenção, mas é tão motivador, não? Porque envolve todos os aspectos que eu penso que são muito caros para nós outros, em nossa profissão. Como produzir uma cidade mais feliz, como imaginar infraestruturas e que desenho que isso pode tomar. Então, vocês acham que são como ter esse contato, esse processo de uma arquitetura participativa é tão complexo, não? Mas como que podemos fazer com que isso seja efetivo, de fato, e que resulte em algo que de fato seja bueno? Não sei. Por isso me gusta de falar sobre esse projeto, porque acho que são coisas que temos que promover, exatamente. Voy a hacer mi pregunta en portuñol porque estoy un poco lost in translation. Bom, e o meu portunhol, então. El mío también. Creo que trabajar en las distintas escalas con tanto rigor es también un tipo de herramienta política para mantenernos como en paz con nuestra profesión, porque estamos en un momento terrible en Brasil políticamente y es muy difícil hacer obras públicas con tanto éxito, y creo que por eso estamos haciendo obras más privadas ahora, en arquitectura en general en Brasil. Pero me pregunto también si en los momentos de más posibilidades para la arquitectura como el gobierno de PT o anos pasados, si las obras de MMBB tiveram tanta liberdade para hacer cosas de arquitectura más radicales do que ahora. Si en gobiernos más libertarios era más posible la arquitectura también tener un éxito, que ahora es muy difícil. Como soy una atleta joven, no tengo el panorama de PT, de partidos que ocuparon el cargo de presidencia tan claros. Y tengo esta duda, si era más fácil, si tenían más libertad, o si ahora es mucho más difícil, no de hacer las obras, pero tomar decisiones arquitectónicas más, con más pesquisa, con más posibilidades. No sé si comprenden. Sí, total. Acho que é muito mais difícil. No outro dia tivemos uma charla de Raquel Monique, que é uma arquiteta brasileira, acho que tem como minha idade, 60 e um pouco mais, e estou falando isso por causa da geração. E ela tem uma atividade muito envolvida com a política e tudo isso. E ela disse uma coisa que acho que ela tem total razão. Ela disse, não são, a diferença grande não será ou não é com governos mais libertários, como você disse, ou mais de esquerda, como o PT, por exemplo, que não está em o que nós outros podemos fazer, nós outros políticos, pero está no reconhecimento
das organizações que se dão de forma espontânea e popular. Porque essas organizações, então, têm a condição de serem reconhecidas e de não serem completamente acachampadas, em português, não sei em espanhol qual é essa palavra que tenha tanto ênfase, que não seja tão completamente pisoteada ou apagada, como está sendo agora. Então, a possibilidade da organização popular, né, e de nós outros também, é fundamental que possa existir e que possa ser apoiada e não reprimida. Não? E isso acho que ela tem total razão, acho que faz uma diferença brutal em termos de articulação de todos nós. Não? Acho que é muito por aí, a grande diferença. Sí, yo quisiera agregar que, dándole fuerza a lo que dices sobre la sociedad civil, ¿no? Finalmente la fortaleza tiene que estar ahí, porque los gobiernos van y vienen, ¿no? Y en la medida en la que nos consolidemos como un grupo de pensamiento, como gestores de condiciones, pueden suceder obras increíbles, como tal vez hoy en México, que hay un presupuesto para hacer obra pública, pero si la sociedad civil no se vuelve cómplice, lo arropa, lo cuestiona, es crítica, no va a ningún lugar, ¿no? Es como volvernos más activos, y probablemente en estos espacios de pensamiento y de gestión y de academia, pues tenemos que ponernos esas preguntas de frente, ¿no? No hay mejor ejemplo que decir, el estigma con el que entramos es hacer arquitectura, construir muros, cuando lo que hemos visto aquí es, ¿no? Es construir vacío, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una última o ya acabamos? Venga, gracias. Vamos a sentar aquí. Diego, ¿tú puedes poner la foto anterior a esta? La otra. Bueno, no, a lo que iba es que me gusta más esta que la que había quedado. Cualquiera está bien. No, era para comentar este abanico de escalas que nos mostraste, ¿no? Desde esta intervención en Paraisópolis, qué curioso nombre, ¿no? La ciudad de Paraisópolis. Esos contrastes, o sea, sin conocer Sao Paulo, siempre he sentido que somos ciudades muy parecidas, ¿no? Sao Paulo y Ciudad de México, con estos ciudades hermanas, con estos contrastes tan pavorosos. Y luego ese brinco a diferentes escalas al tema de la reutilización de un edificio de una manera muy sorprendente, ¿no? Con ese remate, con esa playa en el techo. Ahora sí que Acapulco en la azotea, como la tenemos aquí. Y luego el trabajo de diseño inmobiliario, tan atractivo también. Y luego el brinco a una arquitectura efímera, como es un pabellón, no sé si sigue en pie o si van a... Ya se desmonta, se monta y se desmonta, o sea, arquitectura desmontable, efímera. Entonces, pues nada, lo que dije al principio, un privilegio haberte tenido una aquí. Y bueno, para que te lleves un recuerdo de nuestra ciudad universitaria, el último número de Bitácora, número 49, dedicado a una parte dedicada a estos 70 años de que se reinauguró nuestra ciudad universitaria. 70 años. Y aunque solo te va a servir para 3 meses y medio, el calendario del 2022, que ya se está acabando el año, que lo hicimos. La escuela cumplió 25 años, sí. Ahora, ¿no? 20 años, claro. Escuela de la ciudad. De la ciudad. 20 años. Bueno, pues mira. Hicimos con Gonzalo, con Paola, para conmemorar los 70 años de la preinauguración,
20 de noviembre de 1952, el que era entonces presidente de la República, que ya le quedan 10 días, inauguró su gran obra sin estar todavía lista para ser utilizada. Pero sí, estas son fotos sí, de la obra y de la obra recién terminada, ¿no? Fotos de archivo. Luego, el otro regalo es el anuario que se hizo del año pasado, del 2021, con esta portada ausente, estuvimos ausentes, pero es muy interesante como, bueno, también un trabajo aquí. No, por el paro 6 meses, no, pero un año y medio, casi 2 años cerrada la escuela, cerrada la universidad. Pero bueno, pues ahorita lo... Bueno, y nada más, hasta pronto. Nos vemos más seguido por aquí, ¿no? Claro que sí, por ahí nos verás. Bueno, pues muchas gracias. Ayer quería comentar eso, que ayer tuvimos aquí en la tarde a José María Montaner presentando este documental sobre Dina Bobardi, del vidrio al barro, estreno en México, fue ayer, y bueno, y tenerte aquí pues ha sido muy, muy complementario, estas dos generaciones de mujeres que trabajan, claro, Lina con esta situación de haber sido una emigrada, italiana emigrada en Sao Paulo, hubo ahí un problema y yo no sabía de su etapa, no sabía. De hecho tuvo una especie, yo interpreté como una especie de segundo exilio a Salvador Bahía, me da la impresión, porque se fue a vivir a Salvador. Pero en el documental hablaban de esta situación de que siempre tuvo ese rechazo de la escuela. Está rompiendo. En eso estamos. Muchísimas gracias, foi um grande prazer.